Nesse vídeo de hoje, eu vou demonstrar como fazer essa bonequinha. Aqui eu fiz com fio amigurumi tradicional. Ela tem uma toquinha com duas orelhinhas, né? E a novidade desse vídeo é que eu vou ensinar como fazer a troca de cores para fazer as listras, tentando, né, procurando disfarçar o máximo possível do degrau que fica quando a gente troca as cores. Então, aqui eu chamei a nossa bonequinha de Carol e vamos começar o trabalho com a nossa bonequinha. Ah, uma coisa, percebe que ela não tem boca? Porque essa bonequinha fala do coração. É um brinquedo muito interessante para a criança e fazer a despertar a imaginação da criança. Como é falar com o coração? Então, aí vai aguçar os sentimentos das crianças. Então, vamos lá? Vamos trabalhar? Agora está tudo preparado. Aqui o computador com a receita aberta, já está impressa. Aqui o material que nós vamos usar, né? Então, esse aqui é o meu cantinho de gravação. Para fazer essa bonequinha, esse trabalho de hoje, a gente precisa de 3 cores de fio. 2 cores para a roupinha e uma cor da pele. O amarelo, o vermelho para a roupinha e aqui 2 linhas para fazer os bordados, preto para o olhinho e marrom para o cabelinho. Eu vou usar a Maxi Moliné, mas pode ser usado qualquer outro fio. Pode inclusive usar o mesmo fio amigurumi. A bonequinha do modelo eu fiz com amigurumi tradicional. E essa aqui que eu vou demonstrar hoje, nós vamos fazer com amigurumi slim. É um fio próprio para amigurumi, só que ele é mais fininho do que o amigurumi tradicional. Vou pegar aqui o amigurumi tradicional, que eu fiz a peça piloto, e mostrar para vocês, olha. Então, aqui, o azul é o amigurumi tradicional, aqui, e aqui o amigurumi slim. Então, olha a diferença da espessura dos 2 fios. Depois do trabalho pronto, desse que nós vamos trabalhar hoje, eu vou mostrar as 2 peças para vocês verem a diferença de tamanho que fica para fazer com um fio e com o outro. Vamos usar uma agulha de crochê, uma agulha de tapeceiro, um marcador e uma tesoura. Para esse fio, tô usando agulha 2,2 milímetros, que nos Estados Unidos seria número 3. Então, vamos começar aqui o nosso trabalho, nossa peça, fazendo o anel mágico e colocando 6 pontos no anel mágico. Faço primeiro o nozinho, que a gente não conta como ponto, e vou fazer os 6 pontos. 1, começo com o fio vermelho, que vai ser a calça da bonequinha. Fiz os 6 pontos e agora eu fecho o anel mágico. E a segunda carreira serão 12 pontos. Então, aqui 6, a cada carreira a gente aumenta 6. Então, para aumentar, eu vou fazer 2 pontos
em cada ponto da primeira carreira. Então, aqui eu fiz um, o segundo é no mesmo lugar, e aqui no primeiro ponto eu coloco o marcador. E vamos fazendo 2 pontos em cada ponto da base. Fiz aqui a segunda carreira, com 6 aumentos, de 6 pontos do anel mágico, fui para 12 pontos na segunda carreira. Agora, eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto, e volto o marcador no primeiro ponto. E agora, essa carreira, nós vamos aumentar mais 6 pontos, vamos ficar com 18. Então, um ponto sozinho, e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Então, um ponto sozinho, 2 pontos no mesmo ponto. Terminei aqui a terceira carreira com 18 pontos. Então, eu tiro o marcador, faço um ponto no primeiro ponto, aonde estava o marcador, e volto a colocar o marcador neste primeiro ponto, né? Assim, eu fico sabendo que aqui começa a carreira. Bom, nessa carreira, é a quarta carreira, nós vamos precisar aumentar mais 6 pontos. Na carreira anterior, eu fiz um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontos sozinhos. Então, eu já fiz um ponto aqui, onde está o marcador, e mais um. E no ponto seguinte, eu faço um aumento. Então, esta carreira, a sequência é 2 pontos e 2 pontos no mesmo lugar, um aumento. Então, aqui eu cheguei com 24 pontos, que é o número de pontos que eu vou seguir para fazer a perna. E aqui, então, nós vamos fazer 8 carreiras sem aumento, só um ponto em cada ponto. Então, aqui, tiro o marcador, coloco o marcador e vou fazer 24 pontos.
E aqui agora, como não tem aumentos, são sempre 24 pontos, eu faço assim, olha, eu tiro o marcador, esse foi o primeiro ponto da carreira sem aumento, vou fazer este ponto e vou colocar o marcador no ponto abaixo, dessa maneira, ó. Aqui, ó, assim. Então, aqui tá marcando a primeira carreira, o primeiro ponto da carreira sem aumento. E agora eu só vou seguindo. Então, como eu não preciso trocar de tirar o marcador, pôr o marcador, vai mais rápido. Eu vou fazendo só não esquecer de chegar na direção do marcador. Então, eu vou fazer aqui as 8 carreiras, já fiz uma, vou fazer mais 7 e depois eu volto aqui com vocês para mostrar como fazer a emenda das 2 pernas. Aqui eu terminei a 8ª carreira. Então, como que a gente faz? O marcador tá aqui no primeiro ponto da primeira carreira. Aí, eu vou seguindo aqui o ponto e contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, dessa forma, eu não preciso ficar trocando o marcador a cada carreira. Então, aqui eu terminei a perninha, eu já deixei pronta a outra perna. Então, a primeira perna, a gente arremata aqui com um ponto baixíssimo e corta o fio. Não precisa deixar um pedaço muito grande. Então, essa é a primeira perna que eu fiz. A segunda perna, eu não corto o fio. Olha que o fio tá vindo lá do novelo. Não corto o fio. Tiro o marcador daqui de baixo e vou fazer 2 correntinhas. Uma e 2. E agora eu vou pegar a primeira perna, que tá com o fio cortado, e vou fazer o primeiro ponto aqui, aonde eu fiz o ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Fechar a última carreira. E vou tecer 24 pontos nessa perna. Aqui o fio a gente deixa, porque se precisar fechar algum buraquinho, a gente já usa essa sobra aqui da primeira perna. Então, aqui eu vou fazer 24 pontos, ou seja, eu vou dar a volta até chegar aqui no último ponto da última carreira da primeira perna. Então, seguindo aqui, eu fiz um ponto aonde eu fechei, né, onde eu fiz o ponto baixíssimo, e vou seguir fazendo um ponto em cada ponto. Então, aqui são 24 pontos. Aqui, olha, eu já fiz 23 pontos depois das 2 correntinhas. O 24º ponto e o último ponto desta perna, eu vou fazer aqui aonde eu fiz o último ponto da carreira anterior. Então, 24 pontos. Agora, eu vou fazer um ponto em cada ponto aqui da correntinha. Então, a correntinha tá aqui, aqui. E eu vou fazer um ponto na primeira correntinha, um ponto baixo, e mais um ponto baixo na segunda correntinha, onde eu comecei essa primeira carreira
do corpo. Agora, eu vou fazer 24 pontos na outra perna. O primeiro ponto que eu fiz, depois que eu fiz as duas correntinhas, está aqui. Então, eu vou começar no ponto seguinte, ó, aqui. E vou dar a volta na perna. Vai ficar assim. Vou fazer aqui agora 24 pontos. Chegando aqui, então, aqui é 23 e aqui é o 24º ponto. E cheguei aonde eu fiz as correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos do outro lado da correntinha. Olha, os pontos que eu fiz estão pra cá, e agora eu vou fazer aqui mais 2 pontos. Vou pôr aqui bem pertinho, pra vocês verem aonde que é, ó. Do outro lado da correntinha. E aqui, então, eu terminei a carreira. Então, essa carreira ficou 24 pontos de uma perna, 24 pontos da outra, 48, e mais 4 pontos baixos aqui na emenda. Então, 48 mais 4, 52 pontos. Então, aqui nós terminamos essa carreira, que é a 13ª carreira, porque a gente continua contando daqui com 52 pontos. A próxima carreira, eu vou fazer um aumento já aqui no primeiro ponto. Então, aonde que é o primeiro ponto? É esse aqui, ó. Esse aqui. Se eu fizer aqui, eu vou estar comendo um ponto. Ou diminuindo, né? Comendo é maneira de falar. Então, aqui eu vou fazer um aumento. 1 e 2. Aqui eu prendi o ponto, o fio, a sobra, eu não queria prender, eu vou desmanchar. Deixa esse fio pra cá. Porque às vezes na emenda aqui fica algum buraquinho. Então, a gente aproveita aquela sobra pra dar um pontinho e fechar o buraquinho. Então, vamos lá. Um aumento no primeiro ponto. E eu vou colocar o marcador no primeiro ponto do aumento, aqui. Então, aqui vai ser o início desta carreira. Aqui. E agora eu vou seguir fazendo 22 pontos baixos. Depois que eu fiz os 22 pontos, eu vou fazer 4 aumentos. Um no último ponto da perna, 2 aumentos nos pontos das correntinhas e mais um aumento no primeiro ponto da outra perna. Então, aqui, 1 e 2 pontos, um aumento.
Dois pontos no mesmo, que é um aumento. Mais um aumento, que é nessa parte aqui da emenda da perna. E mais um aumento, que é o próximo ponto. Então, 1 e 2. Então, aqui, olha, nós ficamos com 8 pontos. 2, 4... Opa, tô esquecendo um aqui. 2, 4, 6, 8. E agora eu vou fazer 22 pontos até chegar lá na emenda onde foi feito os pontos em cima da correntinha. Fiz os 22 pontos, cheguei aqui e estão faltando 3 pontos para terminar esta carreira. Eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, aqui no próximo ponto, um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto, mais 2 pontos baixos. Cada vez que eu faço 2 pontos baixos no mesmo, eu estou fazendo um aumento. Então, aqui, o último aumento. Então, aqui eu terminei a 14ª carreira, que é a segunda carreira do início aqui da emenda. Então, fica assim, olha. Né, aqui no meio. Então, nós fizemos 22 pontos baixos aqui, 22 pontos baixos aqui, 4 aumentos de um lado e 4 aumentos do outro, porque eu fiz um aumento no começo da carreira e 3 aumentos no final da carreira. Então, aumentei 8 pontos, mais 44, 60 pontos. Então, agora, nós temos 60 pontos e nós vamos trabalhar, vamos subir o corpo com esses 60 pontos até fazermos 11 carreiras. Então, não contando com essas duas, 11 carreiras com 60 pontos. E depois a gente vai iniciar as listras. Então, eu vou fazer as 11 carreiras e volto aqui para mostrar para vocês como eu faço a troca de cores, disfarçando a emenda, né? A troca das cores. Então, aqui eu terminei as 11 carreiras com 60 pontos, contando aqui desde o marcador, 11 carreiras. Fiz o último ponto. E agora, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Corto o fio. E puxo. E agora, então, a gente faz o arremate perfeito aqui, usando uma agulha de tapeceiro. Então, aqui, olha, eu fiz o ponto baixíssimo neste ponto. Eu vou pular esse ponto e vou passar a agulha por baixo do ponto seguinte. Uma ajeitadinha e volto com a agulha aqui, olha, no meio do ponto, ou seja, aonde saiu o fio ali de dentro do ponto, quando a gente terminou o ponto baixíssimo. Então, aqui
eu vou puxar para ajeitar o ponto e vou devolver a agulha, o fio, lá para trás do trabalho, assim, e posso passar aqui um pouquinho aqui para dentro, para o fio não ficar incomodando, e deixo essa ponta lá para dentro. E agora, então, eu vou pegar o fio amarelo pra gente fazer a listrinha amarela. E dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, a troca de cor não vai ficar tão aparente, vai ficar mais disfarçada. Então, eu coloco a agulha aqui no ponto aonde eu fiz o arremate perfeito. Aqui, olha, dá para perceber que tem uma linhazinha. Essa linha aqui é do ponto que estava embaixo, o primeiro ponto. Então, eu vou colocar a agulha, deixa eu ver aqui bem próximo aqui. Aqui, olha, neste local, nesse buraquinho. Vou lá no fio, puxo o fio, criando uma laçadinha na agulha e faço uma correntinha, assim. A pontinha do fio a gente segura e vai deixando dentro do ponto para ficar mais firme. E continuo fazendo a carreira em ponto baixo. Então, aqui, olha lá, o fio vai ficando preso. A gente pode fazer uns 4, 5 pontinhos, prendendo o fio, e depois, se ainda tem sobra de fio, a gente pode deixar ele solto para dentro. Então, aqui, essa correntinha que eu fiz aqui no começo, eu vou contar como um ponto. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. Vou dar a volta toda até chegar aqui, completando os 60 pontos. Dei a volta, tô chegando aqui, tô com 58 pontos, 59 e 60. E aqui, então, eu terminei a carreira. Deixa eu ajeitar aqui esse ponto, para ele ficar bonitinho. Como eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo aqui, olha. Vou entrar aqui no meio do ponto. E ficando com essas duas argolinhas na agulha. Puxo, fecho o ponto baixíssimo, corto o fio, passo o fio, puxo o fio. Aqui depois a gente ajeita os pontinhos, né? Passo o fio na agulha de tapeceiro. E como eu fiz na carreira anterior, vou até puxar um pouquinho aqui o ponto, para ele ficar mais apertadinho e não ficar tão grande a diferença. E aqui eu vou fazer, então, o arremate perfeito. O fio saiu aqui, eu pulo o próximo ponto, insiro a agulha embaixo do ponto seguinte, venho com o fio para frente, passo dentro do último ponto, aqui, né? Aqui, ó, bem aqui no meinho.
procure não passar a agulha no meio do fio, para não ficar repuxado. E volto com a agulha para trás, fechando aqui, passo o fiozinho um pouco mais para baixo. Deixo a ponta lá para dentro. Aqui meu ponto ficou muito apertadinho, a gente pode dar uma ajeitada. E aqui, então, fica mais disfarçado a troca de cor. Essa aqui não ficou muito, porque esse pontinho aqui ficou muito apertado. Ele tem que ficar mais frouxinho. E aí, então, a gente vai fazer a próxima troca de cor, do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Então, eu pego o fio vermelho, vou colocar a agulha aqui, aonde eu fiz a correntinha, vou pegar no ponto da carreira anterior e vou fazer uma correntinha aqui e vou continuar tecendo os pontos baixos, segurando o fio aqui atrás, para ele ficar preso no ponto. Então, eu conto a correntinha como o primeiro ponto, fiz o segundo, vou fazer o terceiro pegando abaixo desse fio que ficou aqui, olha, torcido não, desculpa, atravessado aqui, que é o ponto, porque aqui, na verdade, eu fiz no arremate perfeito um ponto em cima desse. E aí, então, eu tenho que dar um jeito de dar uma disfarçadinha. Então, vou lá e faço o próximo ponto baixo. E aqui eu vou sempre prendendo o fio, a ponta do fio, olha, dentro do ponto, para ficar bem seguro, né? Não ter perigo de desmanchar. Porque uma boneca a gente vai dar na mão de uma criança para brincar, e aí pode acontecer algum acidente. E assim eu vou fazer mais 60 pontos. Então, a troca de cor, a gente vai fazer sempre desse jeito, e eu vou fazer 5 carreiras com 60 pontos, ou seja, 5 listras, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. E aí, depois, a gente vai começar com as diminuições. Essa altura aqui do trabalho, a gente já pode colocar enchimento aqui nas pernas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou colocar aqui. Posso tirar esse marcador, que agora ele não... Nós não vamos precisar de marcador, porque a mudança de cor já marca o início da carreira. E vou continuar fazendo a minha carreira, até completar os 60 pontos e 5 carreiras com 60 pontos.
Cheguei no final, tá faltando 2 pontos. Eu vou fazer a última diminuição desta carreira. E aí, recordando, vou colocar a minha agulha no meio daquela correntinha que a gente fez para terminar, para iniciar essa carreira, e faço um ponto baixíssimo. Corto o fio, puxo e faço o arremate perfeito com a agulha de tapeceiro. Então, e aqui, então, eu já vou começar a próxima carreira. Agora, as carreiras amarelas, nós não vamos fazer aumento. Então, a carreira vermelha vai o aumento, a seguinte não vai aumento, para poder ficar mais suave as diminuições, né, até chegar no pescoço. Então, vamos lá. Insiro a agulha, aquele mesmo modelo, faço a correntinha, lá dentro já tem o enchimento das perninhas, e vou fazer 54 pontos baixos nessa carreira. Então, diminuímos 6 pontos. Eu vou fazer a carreira e volto aqui para demonstrar a carreira seguinte. Já fiz a carreira em amarelo, sem diminuições, e comecei aqui com a primeira correntinha, o primeiro ponto. Na carreira vermelha, na primeira carreira de diminuições, nós fizemos 8 pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 7 pontos. Então, 1, e uma diminuição. Então, essa carreira, nós vamos fazer a volta toda, 7 pontos e uma diminuição. E assim, de 54 pontos que tínhamos na carreira anterior, vamos ficar com 48. E assim serão as diminuições até chegar no 18 pontos. Seguindo aqui o nosso trabalho, o corpinho da nossa bonequinha, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Agora, nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição. Então, vamos lá. Já fiz aqui a laçada para fixar o ponto e saiu tortinho aqui. E uma correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui, então, eu vou fazer mais uma diminuição. Vou pegar 2 pontos juntos e tecê-los juntos. Então, essa carreira são 6 pontos e uma diminuição. E para encurtar um pouquinho aqui o nosso vídeo, eu sugiro que vocês baixem o PDF para poder seguir a receita. E aqui, depois a gente vai fazer uma carreira de amarelo sem diminuições. A próxima carreira de diminuições, 5 pontos e uma diminuição. A seguinte, de diminuições,
4 pontos, uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, a próxima, e daí nós vamos chegar na carreira 442, na 42ª carreira, com 24 pontos. A próxima carreira a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição. Aí eu volto aqui com vocês pra gente ver a sequência, como que nós vamos continuar o nosso trabalho. Então, aqui eu terminei o corpinho. Aqui ainda falta uma carreira, que a gente vai ver daqui a pouco como fazer, né? Que é o pescocinho, e depois já começa a cabeça. Então, vamos recordar. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5 carreiras com 60 pontos. Sem aumentar, vamos trocar o alfinete. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com 60 pontos. Aí, eu fiz a primeira carreira de diminuição. Então, eu fiz 8 pontos e uma diminuição. Ficou 54 pontos. Tínhamos 60, 54 pontos. Aí, eu fiz uma carreira sem diminuir nenhum ponto. Na próxima carreira, nós diminuímos mais 6 pontos. Eu fiz 7 pontos e uma diminuição. Na carreira seguinte, não teve diminuição, que é a carreira amarela. Na outra, eu fiz 6 pontos e uma diminuição. Na seguinte, de diminuição, né? Não vou contar a amarela, eu fiz 5 pontos e uma diminuição. Na próxima, não teve diminuições. Na seguinte, 4 pontos e uma diminuição. Seguindo, na seguinte, nós fizemos 3 pontos e uma diminuição. E na outra, na última carreira de diminuições, eu fiz 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, olha, cada alfinete desse tá indicando, menos esse, né, que aqui tava marcando a 5ª carreira, tá indicando uma carreira de diminuições. Então, aqui, nós tínhamos 60, fomos para 54. 8 pontos e uma diminuição. Aqui ficamos com 54 pontos, fizemos 7 pontos e uma diminuição, fomos para 48. Aqui, 6 pontos, uma diminuição, 42. A seguinte, 30, 24 e 18. E aqui, então, terminamos as diminuições. Coloquei enchimento até aqui, mais ou menos. E agora, depois que eu terminar aqui essa próxima etapa, eu vou colocar o restante do enchimento até o pescoço. Então, aqui, a última carreira da cor do corpinho, nós vamos fazer uma carreira dupla para ficar mais durinho aqui, mais forte, e a cabecinha não ficar balançando. Então, como que a gente faz? Eu vou prender o fio na argolinha de dentro, na argolinha de trás. Se eu tô com o trabalho virado assim para mim, aquela ali é a argolinha de trás. Então, vou prender o fio na argolinha de trás.
E vou fazer igual eu estava fazendo nas carreiras anteriores. Faço uma correntinha e vou fazer 18 pontos baixos, pegando na argolinha de trás. Só na argolinha de trás. E vou seguir assim até o final da carreira, fazendo 18 pontos baixos. Então, eu fiz 3. Esse é o quarto, porque a correntinha a gente conta como um ponto. Não, 3. 1, 2, 3. Meio desajeitado, mas dá para fazer. 4. E 18. Então, aqui eu terminei a carreira 44 ou 44ª A. Tá escrito assim no PDF. Aqui eu vou fechar a carreira. Fechar a carreira aqui, normal. E agora, a outra carreira, nós vamos fazer pegando essas argolinhas da frente. Trabalhei só nas argolinhas de trás, agora eu vou trabalhar nas argolinhas da frente. Então, eu vou fazer aqui na frente um ponto baixo. Na próxima argolinha, mais um ponto baixo. E assim, eu vou dar toda a volta dessa carreira até chegar ali aonde eu comecei. Aqui eu cheguei no penúltimo ponto, vou fazer mais um aqui, que ainda tem mais uma argolinha aqui. Completei 18 pontos. E agora, eu vou fechar a carreira neste ponto aqui, olha. E vou fazer o arremate como nós fizemos nas outras carreiras. E depois, nós vamos pegar a cor da pele para começar a fazer a cabecinha. Deixa eu só fazer o arremate aqui, que eu já vou mostrar para vocês como que ficou essa carreira dupla. Agora, eu vou terminar de encher aqui. Ah, antes disso, deixa eu mostrar melhor aqui como que ficou essa carreira dupla. Então, como eu falei, ela fica mais forte, mais firme, né? Não vai para poder ficar o pescocinho durinho. Então, olha, ficou assim,
2 carreiras em uma só, né? Uma por dentro e a outra por fora. Essa de dentro, ela vai ficar ali e a gente não vai trabalhar em cima dela. Nós vamos trabalhar em cima da carreira de fora, para continuar o nosso trabalho. Então, aqui tem uma abertura pequena e eu preciso colocar mais enchimento. Então, eu vou usar uma pinça de sobrancelha para facilitar o trabalho. Então, eu começo aqui enchendo assim